galera, tudo jóia? Aqui é Lara Maciel e eu vim falar hoje, fazer uma breve análise do Aderlan, lateral direito, meia direito, ponta direito do Bragantino. Mas antes disso, roda a vinheta. Então, pessoal, vim trazer alguns pontos interessantes do Aderlan que eu tenho observado nessa temporada. Eu acompanhei ele desde o início da temporada. E assim, é um ótimo lateral direito. E a gente sabe que lateral direito e esquerdo também estão em falta aqui no Brasil. Uma posição que a gente tem uma certa carência de ter jogadores que realmente se destaquem, assim. Lógico que tem o Arana, tem o Mariano, é, tem até o Wesley do Palmeiras, que às vezes é lateral direita, às vezes é ponta direita. Enfim, temos alguns a observar no campeonato. E um deles é o Aderlan. O Aderlan tem feito uma ótima temporada, tem feito números excelentes por partida. Ele desarma muito bem, ele faz lançamento de 3/4 muito bem. E aí eu trouxe algumas imagens aqui, vou trazer algumas imagens aqui para vocês, para a gente identificar esses indicadores que ele apresenta e o porquê que ele é um lateral a se observar e acompanhar no campeonato, porque realmente tá mostrando bastante potencial. Vou mostrar algumas imagens. Primeiro eu quero falar do mapa de calor dele. A gente pode perceber que ele não é um lateral que pisa dentro da área ou que centraliza as jogadas ou que cai bastante para o meio. Ele é realmente um lateral, digamos assim, raiz. Ele joga na posição ali, ele joga bastante em amplitude. Então ele fica bem próximo da linha aqui, né, da lateral. E ele domina esse 3/4 para frente aqui. Eu gosto de 2/4, na verdade. Que seria o segundo terço do campo, o terceiro e o quarto. Então, assim, ele domina bastante, chega bastante em profundidade, mas é um cara que faz muita recomposição. Então, você pode ver que o mapa de calor dele está concentrado tanto aqui na, na área mais defensiva quanto na área mais ofensiva, porque ele faz essa recomposição o jogo inteiro. E aí, tem algumas características nele que eu gosto de ressaltar bastante, que é o seguinte. Vou até passando as imagens aqui. Essa primeira imagem que eu queria ressaltar, como ele faz essa profundidade muito bem, ele faz um jogo associativo com os meios de campo muito interessante. Então, assim, ele tem uma mentalidade zonal que é acima da média, então ele identifica sempre quando abrir em profundidade, quando abrir em amplitude. Ele é muito bom para fazer isso. Então, nesse frame aqui que eu peguei, por exemplo, ele se mantém bem próximo do jogador de apoio aqui, antes desse frame aqui, ele tinha tocado para esse jogador. Então ele se mantém bem próximo, justamente para manter esse marcador aqui indeciso, porque o marcador não sabe se acompanha o portador da bola ou se acompanha a passagem do Aderlan. Então, assim, ele se mantém próximo justamente para não telegrafar o movimento dele e justamente deixar o marcador indeciso. Então, aqui no final da jogada ele seguiu e recebeu aqui na frente, fez o lançamento, mas justamente ele recebeu porque o marcador ficou indeciso, não sabia se marcava a passagem dele, se marcava o portador da bola. Então ele tem essa característica de se manter próximo dos apoios até o limite e depois ele abre em amplitude, em profundidade, no que tiver que ser feito ali naquela jogada. Outro ponto muito interessante dele é o perfilamento corporal. Aqui nesse jogo contra o Flamengo, ele jogou muito, muito bem nessa característica. E assim, a gente pode perceber o perfilamento corporal para interceptar o passe e a profundidade. Então, o que acontece? Esse jogador aqui estava com a posse da bola e ele tinha que marcar. Acabou que sobrou 2 para ele. Tem esse jogador aqui em recomposição, mas sobrou 2 para ele. Então, ele está num perfilamento corporal que é o seguinte: se essa bola chegar aqui nesse jogador, ele consegue interceptar, mas se ela vir em profundidade aqui para esse jogador, ele também consegue interceptar. Então, ele tem esse perfilamento corporal, né, a forma de se portar em campo, a mentalidade zonal também, que é o de saber onde é que você está no campo, de você fazer sempre aquela quebra de pescoço assim
para identificar qual é o seu setor, qual a zona que você está, quem está próximo de você, quem são seus apoios, quem você tem que marcar, quem seria ali o que está na cobertura. Então, assim, ele é muito bom fazendo isso. E para um lateral, é uma das características, assim, que tá ali no top das mais necessárias, porque como ele é um lateral que sobe muito, ele tem que ter essa mentalidade zonal, esse perfilamento para marcar, porque ele vai ter que recompor. Então, às vezes, em uma recomposição pode ficar 2 contra 1, então ele tem que saber o que fazer. E ele faz isso muito bem, ele se movimenta muito bem nessa questão corporal sem a bola. Outra aqui, até no mesmo jogo, a gente... vou até consertar aqui. Aí fica melhor. Apoios bem definidos e evita o bote. Então, o que acontece aqui? Aqui, ó, é quase a mesma situação do outro frame. Ele tá meio que 2 contra 1. Tem esse zagueiro aqui, óbvio, que tá correndo, mas esse zagueiro tem esse carinha aqui pra defender. Então, assim, ele tá entre marcar o portador da bola ou acompanhar a subida do Felipe Luiz, nesse caso aqui. Então, ele tinha 2 opções. Ou ele dava o bote nesse cara aqui, ou ele temporizava, que a gente chama de temporizar, ele dá uma desacelerada na jogada para tentar deixar o portador da bola indeciso. Então, o jogador que está com a bola fica sem saber que momento dar o passe, quando o defensor está temporizando. Então, é isso que ele faz aqui. Ele temporiza, aguardando o portador da bola decidir o que ele vai fazer, e ele consegue interceptar o passe, porque ele faz essa temporização muito bem, os apoios dele estão bem firmes no chão, então ele consegue se deslocar com mais velocidade. E ele faz isso, eu tô pegando um frame aqui, mas ele faz isso assim diversas vezes durante a partida. Então, é só para ilustrar mesmo o que ele tem de indicador de posicionamento e de qualidade mesmo. Outro frame importante aqui, ó, aqui tem que deixar mais assim. Aí. Aqui, ó, ele tava voltando em recomposição. Não vai dar pra ver muito bem no frame, mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o posicionamento corporal dele. Ele tava voltando em recomposição, o time todo do Bragantino tá voltando, era um contra-ataque do Flamengo. E ele consegue se colocar antecipando e protegendo esse passe que ia chegar nesse jogador aqui que ele tava marcando, né? Então, assim, é igual o outro que eu mostrei. Ele consegue fazer a recomposição e de uma maneira que ele se posiciona muito bem. Não é só uma recomposição desvairada, assim, ele consegue subir e voltar. Não é só isso. Ele volta com muita qualidade, conseguindo fazer essas interceptações, protegendo a profundidade, que é o setor ali que ele tem que proteger. Outro ponto que eu gosto de ressaltar muito é como ele já se projeta nas jogadas para uma progressão dessa jogada. Então, assim, tem alguns laterais que têm uma certa habilidade para chegar na profundidade, mas que não tem uma visão de jogo tão boa pensando em progressão de jogo. Então, o que significa? São laterais que chegam muito bem ao fundo, cruzam muito bem, mas não conseguem ter um raciocínio tão rápido para entender que aquela jogada ali pode ser uma boa progressão. Então, às vezes, eles tocam e ficam, ou tocam e não entram já em profundidade, né? Se afasta só um pouco ali do companheiro que está de apoio. O Aderlan não, ele consegue enxergar, ele tem uma visão muito boa de jogo para poder enxergar que aquele passe que ele deu vai ter uma progressão. Então ele já toca e aí você consegue ver o perfilamento corporal dele de novo, ele já está indo em progressão. E aí fica confuso aqui para o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz não sabe se ataca o portador da bola e tenta desarmar antes do passe ou se acompanha a subida do Aderlan. Então, assim, ele já tocou e ele já projetou para dar essa arrancada. Isso ele faz também bastante. Não é... Por isso que a gente até viu o mapa de calor. Ele chega nas duas pontas, assim, bastante denso. Então, é uma das características dele, esse toque e progressão. E é isso, pessoal. Como a gente já tinha visto o mapa de calor, essa foi uma análise, assim, breve de alguns indicadores que o Aderlan tem mostrado durante a temporada. Eu peguei alguns frames só,
São várias jogadas que ele faz durante todos os jogos. Tem jogos que ele brilha, tem jogos que ele joga na média, mas assim, num compilado geral da temporada, ele tem vindo muito bem, tem apresentado indicadores para um lateral direito muito bons, além dele ser bem versátil. Então, quando é necessário que ele jogue de meia direita, ele joga. Em determinada situação do jogo, você precisa que ele jogue de ponta direita, ele joga. Então, assim, é um jogador que é muito bem ofensivamente, mas também é muito bem defensivamente. Que aí é o mais difícil da gente encontrar em laterais hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Jogadores que conseguem atacar muito bem, conseguem apoiar o setor ofensivo, mas que não deixam a desejar na recomposição, na recuperação, no sistema defensivo. Então foi isso. Sigam as nossas redes sociais. Clique aqui embaixo para ser membro, se tornar membro. É apenas R$ 7,90 e você tem vários benefícios. Então, assim, não deixe de se tornar membro. Siga a gente nas redes sociais para saber quando que a gente vai lançar os novos vídeos. Se inscreve no canal também, ativa o sininho e assim, todo dia tem conteúdo. Então, nos vemos logo mais. Valeu, galera!